Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade no capítulo 5. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração. Querido Deus Pai amado, cobre-nos com teu manto de luz e nos dá a tua bênção e a tua paz. Dai-nos saúde, harmonia e equilíbrio. Ilumina os nossos lares, nossas famílias, nossos amigos. Permita, Senhor Deus, que com a tua bênção de Jesus e dos amigos espirituais possamos realizar em paz o estudo do Evangelho de hoje. Sê conosco, Senhor Jesus, assim seja. Pois bem, meus irmãos, o nosso Evangelho hoje traz um tema muito legal e bastante polêmico também, por que não dizer, que é o tema suicídio e a loucura. A gente já vai entrar nessa temática a partir do momento que a gente faz a leitura da mensagem que eu reservei para nós, que está no livro Segue-me, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, que assim começa. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Disse Jesus, está em Mateus capítulo 6, versículo 13. Assim diz Emmanuel. Nem sempre conseguimos perceber. Os processos obsessivos, vastas vezes, porém, principiam de bagatelas. Uma frase pejorativa, a ponta de sarcasmo, um momento de irritação, a tristeza sem motivo, um instante de impaciência, a indisposição descontrolada. Estabelecida a ligação com as sombras por semelhantes tomadas de invigilância, eis que surgem as grandes brechas na organização da vida ou na moradia da alma. A desarmonia em casa, a discórdia no grupo da ação, o fogo da crítica, o veneno da queixa, a doença imaginária, a rede da intriga, a treva do ressentimento, a discussão infeliz. O afastamento de companheiros, a rixa sem propósitos. As obsessões que envolvem individualidades e equipes quase sempre partem de inconveniências pequeninas que devem ser evitadas, qual se procede com minúsculo foco de infecção. Para isso, dispomos todos de recursos infalíveis, quais sejam: a dieta do silêncio, a vacina da tolerância, o detergente do trabalho e o antisséptico da oração. Belas orientações do Emmanuel, né, meus irmãos? Pois aí tá. Tolerância, trabalho, silêncio e oração. Dito por Emmanuel de forma maravilhosa. O tema de hoje, como eu disse, é o tema O Suicídio e a Loucura, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema central, Bem-aventurados os aflitos. De uma forma muito pertinente, Kardec encaixou esse tema dentro desse tema central, Bem-aventurados os aflitos, porque realmente essa brecha da loucura e do suicídio está num contexto de aflição, que muitas vezes é uma aflição psíquica, mas também pode ser uma aflição espiritual. E o que é que diz Kardec no Evangelho para nós entendermos? O modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com calma e resignação dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Kardec já destaca: fé no futuro, calma e resignação. A gente vai continuar a nossa reflexão. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida, que o homem não tem forças para suportar. E aí ele começa a discorrer pelo campo realmente dos distúrbios psicológicos, né? dos traumas psiquiátricos, que levam a pessoa a um processo mais elevado de descontrole emocional. E aí entra no campo da depressão, entra no campo, né,
de diversas formas psiquiátricas ou psicológicas de deixar-nos totalmente desequilibrados. Entre eles a ansiedade, né? E outros tantos. Continuando. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva a sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. É como se realmente, a partir do momento que a gente conhece, né, as outras propostas que Deus tem para nós enquanto espíritos, a gente fica mais consciente e mais preparado para essas situações que vamos conviver, como as diversas adversidades que a vida nos traz. Continuando nosso estudo. Dá-se o mesmo em relação ao suicídio. Com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser feliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. É legal quando Kardec destaca isso, que ninguém é 100% feliz. A felicidade é um estado emocional e não é uma constante, vale salientar. Então, vai ter um momento que você vai ter um problema, que você vai estar infeliz, claro. Vai ter outros momentos em que você vai estar feliz. Vamos tentar fazer com que a felicidade seja mais contínua do que a infelicidade. E isso depende muito da forma como a gente encara a vida, os problemas da vida, as nossas relações interpessoais, enfim, tudo isso está dentro de um contexto dos relacionamentos com a vida, com a família, com os amigos e com o ambiente de trabalho, enfim, com o meio social. Isso é muito importante destacar. Ele só se desespera quando pensa que o seu sofrimento não terá um fim e que é a vida humana em relação. E o que é a vida humana, desculpem, em relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. Aí a gente vê exatamente o ponto mais culminante do desequilíbrio, do distúrbio. Um caso parecido, por exemplo, com a melancolia, né, que está dentro desses transtornos psiquiátricos. No entanto, por que se entregar a essa prostração? Há sempre um dia de sol, nem todo dia é chuvoso. Não que a chuva seja ruim, mas tem pessoas que se dizem mais deprimidas em dias que parecem que o sol não nasce. Mas o sol tem que nascer dentro de você, não nos outros. E você precisa estar conectado com as coisas melhores, com Deus, para ser feliz. Porque a felicidade é um estado de espírito também. É interessante relatar isso. Continuando. Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Então, essa seria a conclusão? Desistir da vida pelas vias do suicídio, desistir de se relacionar com as pessoas por conta da nossa melancolia, por conta da nossa depressão, por conta dos nossos transtornos emocionais, do nosso desequilíbrio, do nosso negacionismo, que também entra no campo dos transtornos. Não. Neste mesmo capítulo, Kardec explica que
Quando nós espíritas tomamos consciência da vida futura, nós começamos a encarar a vida de uma forma diferente, por outro prisma, por outro paradigma, porque a gente compreende que toda decisão que tomamos numa existência vai provocar, de alguma forma, um desequilíbrio nas posteriores, dependendo do tipo de decisão que nós tomamos. Ou vai provocar equilíbrio, é claro, nem tudo que a gente faz é certo ou errado. Depende muito das escolhas que a gente faz. No entanto, existe um caminho bem simples, como disse Emmanuel. Simples, claro, objetivo, muito bem sugerido por ele. Silêncio, tolerância, trabalho e oração. Nós precisamos ser mais tolerantes. Nós precisamos ter mais paciência. Nós precisamos silenciar um pouco, evitar os conflitos, evitar os bate-bocas. Nós precisamos trabalhar. Trabalhar não estou falando no sentido profissional só não, gente. É trabalhar em função do bem maior. Em função de Deus, por exemplo. E a oração, a oração que nos conecta com o Pai, que nos traz paz, harmonia. Muitas pessoas que se desequilibram emocionalmente, elas estão num momento de distanciamento profundo de Deus. E por estar nesse caminho, terminam abrindo margem para o que nós conhecemos no Espiritismo por obsessão. É de uma simples obsessão para uma mais elevada, até você chegar ao ponto de ser manipulado pelos espíritos malfeitores. Só que para isso nós temos tudo isso que está sendo fornecido pelas orientações de Jesus. Conhecer o Evangelho de Jesus é compreender o seu grande chamado para a vida. É compreender o fundamento do amar ao outro, ao próximo, do amar a Deus, do perdoar, do ser humilde, da simplicidade com a vida, com as coisas da vida, do ressignificado das coisas da matéria. Nós precisamos mudar a nossa conduta com nós mesmos. Aprender a se amar é aprender a se respeitar também. E por consequência, a gente aprende a respeitar os outros. Não fica batendo boca, discutindo, criando picuinhas, né? Vendo defeito nas pessoas, vendo erro em tudo, com esse pessimismo exagerado. Não. A vida é feita de pequenas coisas. É se encantar com o simples fato de uma formiga estar carregando o seu alimento, subindo uma paredinha. É se encantar com um pássaro que passa cantarolando. É se encantar com a beleza do seu jardim. É se encantar com o sorriso de uma criança, com a alegria de um animal. É se encantar com o teu irmão, com tua irmã de caminhada, com teu esposo, com a tua esposa, com teus filhos, com teus amigos, com teu companheiro, tua companheira. Enfim, é observar que a vida nos oferece um grande manancial de oportunidades de evolução. E aí a gente não vai ter tempo de jeito nenhum para depressão, para melancolia, para tristeza. Só vamos ter tempo para felicidade. E assim sendo, a oração, que é o antisséptico da vida, como disse Emmanuel. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por esse evangelho tão rico de orientações. Cobre-nos com tuas bênçãos. Abençoe esse irmão, a sua casa, a sua família, que estão neste momento conectados conosco. Que a tua paz e o teu amor permaneçam ao nosso lado e que os espíritos de luz sejam os nossos guias a fortalecer a nossa caminhada. Sê conosco, Jesus amado. Que Jesus ilumine a todos nós. Que Jesus abençoe nossas famílias. Que Jesus abençoe nossas vidas. Que Jesus abençoe os nossos trabalhos. Jesus ilumine aos irmãos que morreram através dessa pandemia. Que Jesus ilumine os irmãos que estão doentes. Que Jesus nos fortaleça para que tenhamos certeza cada vez mais que Ele está presente em nosso viver, nos guiando, nos abençoando, nos fortalecendo para chegarmos aos dias de felicidade que Ele nos prometeu. É nessa certeza da felicidade futura que vamos caminhar
na certeza de Deus entre nós. Se conosco, Senhor Deus, um abraço fraterno em todos. Muita paz.